Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com o entendimento da Palavra de Deus. Muito bem, e o capítulo da Palavra de Deus que nós leremos hoje é o capítulo 4 do livro de Êxodo. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 4, que diz o seguinte: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, tornou-se uma vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há vez de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre o jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixes ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu
primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e o circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus, aqui, no Momento da Palavra. E esse texto bíblico, assim como todo texto bíblico, eu costumo dizer aqui, que todo texto bíblico encerra e contém muitas verdades, e esse texto bíblico não é diferente. Veja, o capítulo 4 começa dizendo, continuando na verdade, o diálogo de Deus com Moisés. E Moisés, aqui, no início do capítulo 4, ele começa, na verdade ele já vinha tentando, como se diz, se safar dessa missão. Então ele diz, olha, primeiro ele não tem segurança com relação se o próprio povo dele vai aceitar o que ele está dizendo. Ele diz também, mas quem sou eu para falar com o faraó? O faraó não vai permitir. Então ele coloca essas duas dificuldades. Depois Deus continua dizendo, não, vai, vou ser contigo, e etc. Mas aí Moisés encontra um outro argumento e diz o seguinte: mas não tem jeito, Senhor. O povo não vai ouvir minha voz, nem vai crer em mim no que eu estou dizendo. E aí, Deus começa a mostrar sinais. Ele diz, olha, o que é que você tem aí na sua mão? E Moisés disse, olha, isso é uma vara. E aí Deus começa a mostrar os sinais. O bordão de Moisés vira uma serpente. Depois Deus manda ele pegar a serpente e ela vira de novo o cajado de Moisés. E depois ele coloca a mão dentro da roupa, tira, fica leprosa, depois coloca de novo, fica curado. Então Deus começa a mostrar sinais que ele deveria usar na frente de Faraó para convencer a Faraó que realmente era Deus que estava o enviando. Ainda assim, mesmo Deus tendo mostrado os sinais, no versículo 10, Moisés continua argumentando com Deus para não ir, para não assumir essa missão. E diz o seguinte: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Veja, nós falamos lá no capítulo 1 do livro de Êxodo, que Moisés ele foi muito bem educado dentro do próprio Egito. O Egito, naquela época, era um povo muito poderoso e era um povo de grande cultura. Até hoje nós reconhecemos que alguns povos se destacaram na cultura. Um deles é o povo egípcio, no conhecimento. E o povo egípcio contribuiu, inclusive, na história da humanidade, na história do conhecimento da humanidade. Então, o povo egípcio era um povo de muito conhecimento, de muita cultura, de muita sabedoria também, apesar da idolatria, apesar do paganismo.
mas era um povo que possuía muito conhecimento. Então Moisés, eu falei lá nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, que Moisés ele foi educado justamente nesta cultura. Mas ainda assim, ele, argumentando com Deus, disse: olha, eu não sou um bom orador, eu não sei falar direito. E aí Deus disse: mas quem foi que fez a boca, quem fez o surdo, o mudo, o cego, aquele que enxerga? Não sou eu, Deus? Então eu vou preparar você, eu vou lhe capacitar para isso. Mas Moisés ainda queria insistir. E no versículo 13 diz o seguinte: Moisés diz ao Senhor: ah, Senhor, envia por mão daquele que tu has de enviar. Então Moisés utilizou todos os argumentos, Deus rebateu todos os argumentos e mostrou para ele que ele, Deus, o capacitaria. Então, como acabou os argumentos de Moisés, Moisés finalmente disse: olha, Senhor, envia outra pessoa. Basicamente foi o que Moisés disse: envia outra pessoa, eu não quero fazer isso. Foi o que Moisés fez. Foi o que Moisés disse. E aí o texto bíblico diz que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E aí ele disse: olha, foi o seguinte, você não está dizendo que não é capacitado, não é um bom orador para falar diante de Faraó, diante do povo? Então foi o seguinte: eu vou pegar Arão, seu irmão, levita como você, e vou usá-lo para ser o seu porta-voz, por assim dizer. Então eu, Senhor, vou falar com você, você fala o que eu disser para Arão, e Arão comunica ao povo e a Faraó. Então é Arão que vai falar, não é você. Então se o seu problema é não saber falar, pronto, Arão vai falar. Você só fala para Arão o que eu disser. Então esse foi o ultimato que Deus deu a Moisés. E depois de uma situação dessa, Moisés não tinha mais como recusar a obra de Deus, assumir esta obra de Deus. E aqui eu quero destacar um fato, que é o seguinte: no versículo 14, Deus relembra uma situação que é a origem de Arão, que é a mesma origem de Moisés. Ele diz assim: ó, não é Arão o levita, teu irmão? Arão não é descendente de Levi? Moisés também, eles eram irmãos. Moisés e Arão eram descendentes de Levi. E vejam, nós vimos no final do final do livro de Gênesis, nós vimos aqui no capítulo 49 do livro de Gênesis, versículo 5, capítulo 49 do livro de Gênesis, nós lemos isso quando estávamos lendo o livro de Gênesis. Se você perdeu essa leitura, busca aqui no nosso canal Preceito de Fé, e você vai encontrar todas as leituras bíblicas desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. E nós lemos no capítulo 49 de Jacó abençoando seus filhos. E quando chegou na bênção de Levi, disse o seguinte, capítulo 49, versículo 5: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa era a bênção para Levi e para Simeão. Por quê? Nós vimos também no livro de Gênesis que quando Siquém violentou a irmã deles, filha de Jacó, Diná, eles, os irmãos de José, criaram um estratagema, uma história mentirosa, para que
o povo de Siquém fosse circuncidado, e ele, Levi e Simeão, como vingança da irmã, mataram todo o povo. Então, em virtude dessa violência oriunda de uma vingança, a bênção que Jacó, né, evidentemente inspirado por Deus, colocou sobre Simeão e Levi, era justamente essa: eu não quero estar no meio de vocês, porque vocês fizeram violência. Que não seja, como diz, não entre a minha alma no meio de vocês, porque vocês são um povo violento e serão um povo violento. E ainda diz: maldito seja o seu furor, no versículo 7. Então vejam, Levi foi como que quase amaldiçoado pelo pai. Caiu quase uma maldição, era quase basicamente uma maldição sobre Levi. Mas Deus transformou a maldição de Levi em bênção. E aqui há também, segundo os estudiosos, uma tipologia bíblica também apontando para Jesus Cristo. Porque a tribo de Levi, ela foi amaldiçoada. Mas aquele que foi maldito se tornou em bênção para o povo. Então, a tribo de Levi foi amaldiçoada, mas aquela que foi amaldiçoada tornou-se bênção nas pessoas de Moisés e Arão para libertar o povo. Jesus, como diz a própria Bíblia, foi feito maldito no madeiro, na cruz, mas a sua bênção liberta a nós, seres humanos. A sua maldição que o povo jogou contra ele na cruz, porque o texto bíblico diz que maldito é aquele que é levantado no madeiro, na cruz. Então, Jesus se tornou maldito segundo a Bíblia, ao ser crucificado, mas essa maldição se transformou em bênção para a libertação do ser humano. A maldição sobre os levitas se transformou em bênção nas pessoas de Moisés e Arão para a libertação do seu povo. Então, os estudiosos, os teólogos, encontram aí uma tipologia bíblica indicando uma futura situação de Jesus. Devemos lembrar, evidentemente, que Moisés, a história de Moisés, é muito anterior ao nascimento de Jesus. Então, há aqui, segundo os estudiosos, uma tipologia, uma revelação de que futuramente viria o Messias que seria transformado em maldição no madeiro, assumiria os nossos pecados, como diz o profeta Isaías, mas se transformaria em bênção. A sua situação seria transformada em bênção para a libertação do ser humano. Então, essa situação do povo de Levi nas pessoas de Moisés e Arão, que transformaram a maldição do povo em bênção de libertação, aponta, revela a futura na época, a futura vinda de Cristo Jesus para nos dar a libertação do pecado através da sua morte e ressurreição. Então, aqui há, nesse capítulo 4, esta revelação de Cristo, de Jesus. E depois, voltando à questão do diálogo de Deus com Moisés aceita então a missão que Deus havia dado para ele. O texto ainda diz que no meio do caminho
a esposa dele, Zípora, né, o chama de sanguinário, porque ele, Moisés, nós vimos a instituição da circuncisão lá no livro de Gênesis, lá com Abraão. Mas ele, Moisés, ainda não tinha se circuncidado. E a circuncisão, como nós vimos no livro de Gênesis, era um sinal da aliança do povo com Deus, do homem com Deus. Então, Moisés ainda não tinha feito isso, e nem com ele, nem com o próprio filho. Então, Zípora tomou uma pedra, cortou o prepúcio é justamente aquela pelinha do pênis da criança, cortou o prepúcio, jogou, e disse: você é esposo sanguinário, porque não tinha feito ainda a circuncisão. Ou seja, apesar de ele ter aceito a missão de Deus, ele ainda não tinha assumido o compromisso com Deus, assumido a aliança com Deus. É por isso, inclusive, que é muito importante, e isso é uma revelação também muito importante do texto, que muitas vezes nós somos usados por Deus em alguma situação, mas não queremos ter um compromisso com Deus, não assumimos o nosso compromisso com Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você que quer ser usado por Deus, ou você até que já foi usado por Deus para abençoar alguém, não se esqueça de que você precisa assumir um compromisso, assumir o seu papel na aliança com Deus, assim como Moisés precisava assumir a aliança. Do contrário, você também, mesmo na nova aliança, eu já falei aqui em outros vídeos, por exemplo, na meditação na palavra, a aliança exige compromisso. Então, mesmo na nova aliança, se não assumirmos o nosso compromisso dentro da aliança, nós poderemos estar sendo também, assim como Moisés, sanguinários diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e de compartilhar este vídeo no nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.